Querido ouvinte, quero cumprimentá-lo nesta hora. A intenção nossa é gravar um vídeo muito especial nessa hora, que é o tema Em Cristo Jesus. Vamos orar uma oração breve para que o Espírito Santo de Deus possa nos assistir nesse momento, tanto para mim quanto para você, querido ouvinte. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, nesse momento. Gostaríamos, ó Pai, de te pedir uma porção dobrada do teu Espírito Santo para que nessa hora o Senhor possa nos assistir nessa gravação, nesse tema tão especial que vamos fazer nessa hora. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, querido ouvinte, em Cristo Jesus, primeiramente precisamos compreender que Deus, o Pai, enviou seu Filho como modelo para toda a humanidade, para mim, para você, para todas as pessoas que você conhece, enfim, para toda a tua família, para todo mundo. Agora, esse modelo é para toda a humanidade. E Cristo viveu aqui um período que muitas pessoas dizem 31 anos, outros dizem 34, mas é próximo disso. Não vamos entrar em polêmica quanto ao tempo, mas Cristo viveu aqui toda a sua vida sem um pecado. E então, realmente, ele pôde ser o nosso modelo. E era propósito de Deus que nós, vamos dizer assim, seguisse esse modelo tanto quanto possível em todos os tempos, e principalmente nessa época, que é muito mais, vamos dizer assim, premente a necessidade, porque Cristo está voltando. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, Paulo, ele faz uma colocação muito importante quando ele diz nesse verso: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo tinha, vamos dizer assim, uma ele se policiava de tal modo e ele ficava na presença de Deus em todos os tempos, a ponto dele realmente imitar a Deus em Cristo Jesus todo o tempo. Cristo era para ele a palavra, era para ele a graça, era para ele o pensamento de Deus tornado audível, e Deus o Pai, ao enviar Cristo Jesus, deu tudo o que ele podia dar, deu todo o céu para mim, para você, para toda a humanidade, para salvar este homem, que sou eu e você, e toda a humanidade, caídos. Agora, temos que ter um cuidado muito especial dentro dessa mensagem que está sendo dada nesta hora, porque quando nós somos salvos em Cristo Jesus, Deus, através da sua palavra, diz que é pela graça, e é tudo realmente pela graça de Deus. Agora, em 2 Coríntios, no capítulo 6, e eu vou falar aqui agora sobre esse aspecto muito importante que Paulo fala aqui, ele diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 6 e o verso 1. Paulo fala algo muito interessante. Ele diz, é nós na qualidade de cooperadores com ele quem? Com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então, Paulo, ele está mostrando para nós, em 2 Coríntios 6, verso 1, e há uma possibilidade de eu negligenciar, ou você negligenciar, esse modelo que Cristo é para mim e para você, a tal ponto de nós, vamos dizer assim, desdenhar a graça de Deus e tê-la em vão em nosso viver. E isso é perder tudo. Quando eu perco a graça, quando eu perco o favor de Deus, quando Ele quer me dar pela sua graça, é algo que eu preciso fazer uma retrospecção muito importante da minha vida. Agora, tudo é pela graça de Deus. Agora, em Filipenses, no capítulo 4, verso 13, Paulo diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Veja bem, quando Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, é tudo mesmo. Não tem nada que Deus não possa fazer em Cristo Jesus. Então, Paulo, aqui, ele faz uma colocação para dar para você e para mim
uma tranquilidade de que realmente em Cristo Jesus nós podemos fazer tudo. Agora, tem um detalhe muito importante, em Marcos, no capítulo 29, verso 23, houve aí um problema de cura de um jovem possesso, o pai dele foi até Jesus e pediu que Jesus o curasse. E chegou um ponto que ele estava tão desesperado que ele disse assim: ó, Senhor Jesus, se tu podes fazer alguma coisa para o meu filho, faça, por favor. E aí Jesus, ele interpelou no verso 23 de Marcos 9, ele diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crer. Veja bem, quando Paulo fala em Filipenses 4:13 que tudo posso naquele que me fortalece, agora Cristo fala que ao que crer, tudo é possível. E tem um episódio ainda em Marcos, no capítulo 10, se você olhar aqui muito atentamente na sua Bíblia também, no capítulo 10, no verso 27, Jesus, ainda Jesus, fala algo muito parecido que nós precisamos agora fazer uma reiteração aqui. Aqui diz: Jesus, porém, fitando eles a olhar para os homens, ele disse: para os homens tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Agora, quando Jesus diz que para Deus não há nada impossível, tudo é possível, veja que existe hoje uma teologia que é um pouco, vamos dizer assim, relevante, pouco relevante com relação a isso. Nós não podemos buscar na palavra de Deus menos que o poder de Deus e a graça de Deus. Veja bem, quando lá em Mateus, no capítulo 22, verso 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, nós precisamos realmente buscar algo muito especial na palavra de Deus. Então, tudo é possível ao que crer. É muito especial essa parte. Agora, em Cristo Jesus, eu posso obedecer à lei de Deus. Sem a lei, sem estar em Cristo, eu, sozinho, eu não consigo obedecer à lei de Deus. Agora, em Cristo Jesus, eu posso obedecer à lei de Deus, sim. Em Cristo Jesus, também posso viver sem pecado. Ora, viver sem pecado? Sim. Essa parte é muito especial para você, de repente, que está ouvindo pela primeira vez essa afirmação. O Espírito Profecia fala algo que eu vou colocar aqui agora para você ouvir, caro ouvinte. Está na meditação matinal, nossa alta vocação, na página 71.4 e 71.5 do dia 11 de março. O Espírito Profecia fala o seguinte: não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder para vencer em vós separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Podeis ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não deveis ser cartas mortas, mas vivas, testificando permanentemente ao mundo que Cristo Jesus é capaz de salvar. Essa meditação eu fiz, vamos dizer assim, um tanto questão de falar para você, porque não é eu que estou falando, é o Espírito de Profecia. Então é muito importante que nós realmente aceitemos a condição de realmente nós podermos viver sem pecado. Se eu não acreditar nisso, eu estou chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus falou várias vezes, inclusive para Maria Madalena: vai e não peques mais. Se Jesus disse para Maria Madalena e para outro que ele havia curado: vai e não peques mais, é porque é possível. E toda vez que eu entender que não é possível, eu estou chamando Deus de mentiroso. Agora, em Cristo Jesus, eu sou aceito pelo céu. Ora, aceito pelo céu? Sim. Hoje, se Lúcifer quisesse voltar para o céu, ele não seria mais aceito pelos anjos. Até a crucifixão na cruz de Cristo, todos os anjos tinham uma certa simpatia por Lúcifer.
Mas, depois que eles viram o que Lúcifer foi capaz de fazer na cruz com Cristo, todos os anjos deixaram de ter a simpatia com Lúcifer. E hoje ele não seria mais bem-vindo no céu, aliás, ele seria repudiado do céu se lá quisesse entrar. Então, ser aceito para o céu é muito importante. Quando nós somos aceitos pelo céu, nós, em Cristo Jesus, podemos então ter acesso livre. Agora, em Cristo Jesus, também posso ser perfeito. Olha, essa teologia do perfeito, existe hoje uma série de teólogos e muitas instituições que fala que isso é impossível. Essa questão também é muito importante. É possível, e eu vou ler alguns versos bíblicos, aliás, vou ler 5, 6 versos bíblicos para você ter uma ideia como realmente essa questão é muito importante. Quando alguém disser para você que ser perfeito é perfeccionismo, você diga para essa pessoa que existe dois perfeccionismos. Um é bíblico, um é cristão, e outro é quando a pessoa está separado de Cristo, então vai o eu dela. Aí sim, aí é perfeccionismo humano. Agora, existe uma perfeição bíblica cristã em Cristo. Esta teologia é o que agora eu vou mostrar para você. Em Gênesis, no capítulo, vou pegar o primeiro verso, em Gênesis, no capítulo 17, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhes: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Olha só, querido ouvinte. Quando Deus diz que você pode ser perfeito andando na presença dele, ande na presença dele pela fé e você será perfeito. Não você, Cristo vai ser perfeito em ti. Agora, em Deuteronômio, é interessante porque a palavra de Deus ela é muito fantástica. Em Deuteronômio, no capítulo 18 e o verso 13, aqui a palavra de Deus diz o seguinte: aqui, Deus falando do povo de Deus quando fosse entrar na terra prometida, Deus havia dito que eles não fizessem aquilo que aqueles povos idólatras faziam. Então Deus disse para eles o seguinte: que eles não eram para fazer ídolos, não era para eles caminhar sobre o fogo, não era para eles acender velas para as coisas, era todas aquelas maldades, todas aquelas feitiçarias que eles faziam, os povos idólatras, Deus pediu para que não fizesse. A ponto do verso 13, ele diz o seguinte: perfeito serás para o Senhor teu Deus. Deus quer um povo perfeito. E quando nós não aceitamos isso, não terá entrada no céu. Porque só entrará no céu aquele que formou um caráter perfeito semelhante ao de Cristo. É muito importante isso que eu estou falando nesta hora. Em 2 Coríntios, ainda, Paulo falando, eu vou mostrar para você aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 15, verso 17, no capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: olha bem, diz o seguinte: veja que não sou eu que estou falando. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja bem que quando você está em Cristo Jesus, todas as coisas se tornam novas. E aqui tem um detalhe muito importante. Não é você que vai fazer algo novo, é Cristo em você que vai realmente fazer algo novo. Ele diz que ele pode colocar um espírito novo em você, ele pode colocar um coração novo em você, ele pode te aspergir com água pura e te lavar. Então, em Cristo Jesus, tudo é possível. Agora, seguindo adiante aqui, eu quero te dizer mais alguns versos para que essa questão fique muito importante. Em Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, verso 48, Paulo, Paulo não, Mateus diz o seguinte: sede vós perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu.
Veja que é uma declaração muito especial. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Agora, ainda em Mateus, no capítulo 19, nós vemos aqui o episódio de Cristo Jesus tendo uma conversa com um jovem rico. E aqui, no verso 21, ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus ao jovem rico: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Veja bem, querido ouvinte, quando Jesus diz assim, se queres ser perfeito, é porque existe a possibilidade de ser perfeito em Cristo. Agora, o jovem não quis vender, ele não quis seguir a Cristo. Veja bem, eu não sei qual é o pedido que Deus vai fazer para você, mas tem pedido. Para esse jovem, Cristo pediu para que vendesse os bens que ele tinha, porque ele era muito apegado aos seus bens. Agora, para você e para mim pode ser outra coisa, mas eu queria ler ainda sobre esse tema em Hebreus no capítulo 6. Em Hebreus no capítulo 6. Veja bem, querido ouvinte, eu vou ler o último, mas teria aqui uma centena de versos que poderia falar para você com relação ao a como ser perfeito em Cristo Jesus em várias passagens bíblicas. Agora, em Hebreus capítulo 6, verso 1, diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar por aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Paulo aqui está dizendo, olha, deixa de lado essa questão de feijão com arroz, vamos àquilo que é profundo, aquilo que realmente precisa ser. Seja perfeito em Cristo. E essa questão é uma questão muito especial, que muitas poucas pessoas creem nisso. Por isso que eu vou dizer para você que há muita incredulidade na palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, mas os seres humanos acham que é outra. Se Deus diz que você pode ser perfeito, você pode ser perfeito. Não tem como trocar essas coisas. Eu preciso crer na palavra de Deus. Aliás, a Bíblia disse e Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Você não pode alimentar dentro de você a incredulidade na palavra de Deus. Em Cristo Jesus eu posso fazer boas obras. Sim. Lá em São João, no capítulo 6, e o verso 28 e 29, os escribas e fariseus fizeram uma pergunta para Jesus: o que que nós precisamos fazer de boas obras para poder entrar no céu? Cristo Jesus falou uma coisa que agora, para mim e para você, é muito importante. É o seguinte: a única obra que eu e você precisamos fazer, está escrito lá, você vai lá e leia, é crer naquele que Deus, o Pai, o enviou, que é Cristo Jesus. Então, as boas obras que eu e você temos de fazer é crer em Cristo. E em Cristo Jesus, eu terei entrada no céu. Olha só. Veja bem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 17, verso 3. Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, querido ouvinte, você precisa aprender que temos que ficar em Cristo Jesus. E em São João, no capítulo 15, nos primeiros versos, fala 12, 13 vezes lá que eu preciso permanecer em Cristo. E ainda no verso 5 de João 15, Jesus diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Veja bem que sem Cristo não há nada que o céu possa aceitar, nem o Pai. Porque quando você vai lá em Mateus, no capítulo 7, verso 21 a 23, lá existe uma descrição que você gostaria que você lesse. Vai dizer que as pessoas fizeram muitas coisas boas, mas Deus não aceitou, porque não foi em Cristo, foi uma coisa delas. E Deus não aceita nada meu se não for em Cristo Jesus. É muito importante isso. Agora, quando Jesus disse que nada podeis fazer sem mim, nada é nada. Agora, eu quero ler essa parte de Mateus para que
você possa compreender que não é eu estou falando algo por mim mesmo, quando Jesus diz assim, nem todo, Mateus capítulo 7, verso 21 e 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não fizemos muitos milagres em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos prodígios? Verso 23. Então lhes direi explicitamente: não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais pecado. Quando eu faço alguma coisa para Deus, mesmo sendo boa, não sendo em Cristo Jesus, é pecado. Querido ouvinte, pode ser duro para os teus ouvidos esta palavra que estou falando, mas é por isso que esse vídeo está sendo feito. É para você compreender e você não ser essa pessoa que vai dizer para Jesus: Jesus, mas eu fiz tanta coisa em teu nome. E Jesus disse: nunca, nunca te conheci. Você precisa conhecer essa teologia de que em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus, é que você pode ser aceito ou o céu pode aceitar algo teu e algo meu. É muito importante isso. Tão importante que quando eu li e me informei sobre essa parte, eu resolvi fazer esse vídeo para que você possa compreender, porque muitas pessoas vão ter essa surpresa quando entrar no céu. Mas, Senhor, eu fiz muitas coisas, eu dei esmola, eu dei rancho para os pobres, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, você tem que chegar no céu e dizer assim, eu conheci a Jesus, e ele fez tudo por mim. Eu não fiz nada de bom, tudo foi por meio de Cristo Jesus. Então você vai ser aceito pelo céu. Oh, glória! Agora, lembre, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, eu preciso ler essa parte que é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Paulo fala algo aqui que eu preciso mostrar para você nesse momento. Portanto, quer comais ou quer bebais, façais tudo para honra e glória de Deus. Aqui está o centro da mensagem em Cristo que nessa hora estamos gravando. Veja bem, a Bíblia, Paulo consegue, num verso bíblico, mostrar para mim e para você, quando diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Veja bem, isso é muito importante, querido ouvinte. Nós precisamos fazer qualquer coisa para agradar a Deus, mas em Cristo Jesus. Jesus viveu uma vida aqui, toda ela, os 31 ou 33 ou 34 anos que Jesus viveu aqui, ele viveu tudo para a honra e glória do Pai. E ele quer que imitemos em nossa vida, para que tudo que eu faço, tudo que você vai fazer, seja para a honra e glória do Pai em Cristo Jesus. Então, Paulo fala mais de 200 vezes nas cartas dele, ele fala muito mais em Cristo Jesus, nele, no amado. Querido ouvinte, é nele, em Cristo, no amado, é que você tem que viver e fazer tudo aquilo que você quer fazer para alguém. Lembre, Cristo, ele se deu todo para você e para mim. Ele morreu na cruz, a segunda morte para você e para mim. Ele nos dá o seu Espírito como poder para vencer o pecado e nos guiar em toda a verdade. Tanto que em Mateus 28, verso 20, ele, quando ele dá aquele ide, ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo agora, ele está comigo e contigo através do seu Santo Espírito. E você precisa muito compreender isso para que você possa ter essa assistência de Cristo através do seu Espírito, que nada mais é do que o Espírito Santo. Aqui então você tem em Gálatas capítulo 4, verso 6, Paulo reforça essa parte quando ele diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho, que clama Abba Pai. Então, através do Espírito de Cristo, que em Gálatas 4, verso 6, você pode ser assistido
e pode, então, realmente ser perfeito em Cristo Jesus. E Paulo, ainda em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, eu vou ler aqui para você, e você pode conferir isso na sua Bíblia, porque isso vai ficar gravado e você vai poder pegar a sua Bíblia. No capítulo 8, verso 9 e até o verso 11, Paulo diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós como? Através do seu Espírito. Agora, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Agora vem o verso 11, muito importante. Ele diz o seguinte: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, porque por meio do seu Espírito, que em vós habita. Lá em São João, no 14, capítulo 14, São João, verso 23, Jesus fez uma promessa para mim e para você muito especial. Ele disse que se eu cumprir a palavra dele, se eu ficar em cima naquilo que está escrito, ele diz que o Pai virá em você e Cristo também habitará em você, através do Espírito Santo. Muito importante essa parte aí. Agora, eu gostaria, querido irmão e ouvinte, que você pudesse compreender aquilo que eu falei antes de Mateus 22, 29, quando Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. É muito importante que eu e você não sejamos ignorantes com relação a estas coisas. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o verso 34, Paulo fala algo muito importante a respeito desse assunto que estamos gravando. Ele diz assim: tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque se alguém ainda não tem conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Querido ouvinte, quando nós não conhecemos a Deus, nem a Escritura e nem o seu poder, Paulo diz que é vergonha para mim e para você dizer que somos cristãos. Um cristão, ele deve conhecer estas coisas. Por isso, Jesus falou, ainda repetindo, São João 17, verso 3. E você precisa meditar nesse verso. Quando Jesus diz o seguinte: e a vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem foi enviado. Agora, esse verso, ele é muito importante. Porque se você acreditar noutra coisa que não em Cristo e no Pai, nós não teremos vida eterna. Você pode ser bonzinho, pode fazer parte de uma igreja, não sei qual, não importa. Você pode fazer tudo o que você quer, mas esse conhecimento do Pai e do Filho é muito importante. Agora, esse conhecimento não é algo qualquer, é uma intimidade. Esse conhecimento bíblico, ele é intimidade com o Pai e com Jesus. Agora, Jesus fez tudo para revelar o caráter do Pai. E ele quer que eu e você revelemos o caráter de Cristo por ele ser nosso modelo e ele viver aqui tanto tempo sem pecado. E é nesta crença que eu preciso me ater. Agora, eu clamo a Deus nesse momento que esse modelo que é Cristo possa realmente ser de fato, tanto para você como para mim. Agora, e peço também a Deus que nós não o façamos mentiroso, porque tudo que Deus quer é que nós creiamos que tudo isso seja possível pela graça de Deus. Agora, antes de terminar, eu queria fazer uma pergunta para você. Como estar em Cristo? Você pode, até agora, nessa meditação e nesse sermonete, você pode não ter ainda compreendido bem como estar em Cristo Jesus. E eu queria dar 3 razões para você colocar em prática, para você realmente entronizar Cristo no seu coração. Primeiro deles,
crendo que Ele está em você, crendo que Ele está em mim. Quando eu creio que Ele está em mim e eu estar na presença dEle, veja lá em Gênesis capítulo 17, verso 1, quando Deus disse para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. Então, primeira coisa, você tem que crer que Cristo Jesus está em você. Segundo ponto, viver na sua presença, momento após momento. Você precisa compreender e arrazoar em sua mente e também educar a sua mente para ficar na presença de Deus o tempo todo. Terceiro ponto, fazer tudo para a sua honra e sua glória. Primeira, principalmente para a honra e glória do Pai. Cristo, ele quer que você compreenda que tudo o que ele quer é que você faça para honrar e glorificar a Deus em Cristo Jesus. Agora, Paulo fala em Colossenses, Paulo, sempre Paulo, porque Paulo ele tem uma, vamos dizer assim, além de uma fé verdadeira, ele tinha um prazer de falar de Jesus. E quando no capítulo 3 de Colossenses, no verso 17, Paulo faz um apelo e faz também um pedido para que toda a humanidade, todos os cristãos, sigam essa parte que ele escreve aqui. Diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando para ele graças a Deus, Pai. Eu vou repetir, porque esse verso é muito importante. Você pode ter esquecido de tudo que eu falei até aqui, mas não desse último verso, porque esse verso é que vai nortear você para a vida eterna. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Que você possa ter compreendido essa mensagem e você possa colocar em prática na sua vida para honrar e glorificar a Deus e para você um dia ser aceito no céu. Louvado seja Deus para tudo isso. Amém.